Nós entramos agora em produtos notáveis. Existem duas maneiras de nós resolvermos produtos notáveis, tá? Eu separei em duas partes, né? Que seriam essas duas maneiras. Então, a primeira diz assim, como se fosse um título: quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Então, quadrado seria o expoente 2, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó. Então, o quadrado, ó, quadrado da soma ou da diferença. Então, seria o quadrado da soma ou da diferença de dois termos, ó. O x é um termo, o 3 é outro termo. O 5x é um termo e o 2z é outro termo. Então, o quadrado é o expoente. Da soma ou da diferença. Quando ele fala soma, é o sinal que está no meio, ó, mais e menos. De dois termos, ó, 1, 2, 1, 2. E o outro é produto da soma pela diferença de dois termos. Produto é vezes, ó, então, aqui no meio é vezes, então, produto. Da soma pela diferença, ó, a soma pela diferença, a soma pela diferença, tá? São jeitos diferentes de resolver. Então, vamos no primeiro jeito. Como é que eu faço para resolver o primeiro jeito? Então, é assim, ó. Então, o x é o primeiro termo e o 3 é o segundo termo, certo? Então, é o quadrado do primeiro. Então, o primeiro é o x, ó. Primeiro termo e segundo termo. Então, o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro. Aí, ó, vai dar uma resposta. Aí, o que a gente tem que fazer? Ó, presta atenção. 2 vezes o primeiro pelo segundo. E o quadrado do segundo. O quadrado do segundo. Então, ó, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Aí eu faço essas contas. Então, ó, então aqui é como se fosse 1, ó. Quando não tem expoente é 1. Aí ficou potência de potência. O que eu faço com o expoente? Multiplica 1 vezes 2, 2. Aí, ó, 2 vezes x, 2x. Ó, 2 vezes x, 2x. Aí, 2x vezes 3, 6x. E 3 ao quadrado, 9. Aí, eu coloco a resposta aqui, nessa ordem, ó. Então, a resposta do quadrado do primeiro, quadrado do primeiro. Aí, 2 vezes o primeiro pelo segundo, porque aqui é positivo. E o quadrado do segundo. Então, essa é a resposta, ó. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do terceiro. Isso seriam produtos notáveis quando eu tenho o quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Ó, vamos lá, mais um. Então, ó. Então, seria o quadrado do primeiro. Sempre nessa ordem. O quadrado do primeiro. Aí, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Por que o segundo está entre parênteses? Porque é negativo. Lembra que tem que tomar cuidado com o sinal de menos. E o quadrado do segundo. Vou resolver. Então, o quadrado do primeiro seria 5 ao quadrado, 25. Aí, aqui é 1. 1 vezes 2, 2. Aí, ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 5x, 10x. 10x vezes menos 2z vai ficar menos 20xz. E o quadrado do segundo? Quando o expoente é par, a resposta é positiva, lembram? Então, 4z ao quadrado. Então, a nossa resposta vai ficar como? Então, o quadrado do primeiro. Aí, 2 vezes o primeiro pelo segundo.
Ó, aqui ficou negativo, porque aqui é negativo, fiz regrinha de sinais. E o quadrado do segundo. Aí tem mais um exemplo. Ó, então seria o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro. Aí, 2 vezes o primeiro pelo segundo. E o quadrado do segundo termo. Aí vai ficar, ó. Como é potência de potência, multiplica. 2 vezes 2, 4. Aí, olha aqui, gente. Como aqui tem fração, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Eu transformo, lembra? Tudo em fração. Aí, como é vezes, como é que faz vezes de fração? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, seria 2 vezes x quadrado. X quadrado. Aí, 2x quadrado vezes a ao cubo vai ficar 2x quadrado a ao cubo. E embaixo, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Como ficou uma fração, ó, 2 divididos por 2 dá 1. Então, só sobra x quadrado a ao cubo, porque 2 divididos por 2 é 1. E aqui, ó, então seria potência de potência, então vai ficar a sexta, porque é 2 vezes 3, 6, e 2 ao quadrado, 4. Então, a nossa resposta vai ficar o quadrado do primeiro. Aqui é positivo, porque é tudo positivo, certo? Aqui é um 4, ó. Ficou, por causa da canetinha, ficou juntinho, tá? Mas é um 4. Aí, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Então, eu faço isso. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo, quando eu tenho o quadrado, ó, ou seja, 2 termos entre parênteses e ao quadrado, ó. 2 termos entre parênteses e ao quadrado. Seria primeiro e segundo termo. Primeiro e segundo termo, primeiro e segundo termo. E agora, quando eu tenho o produto da soma e da diferença. Vocês podem observar que eles são iguaizinhos, ó. Eles são iguaizinhos, ó. Menos P. Aí, 8 e 8. O que vai mudar? Que um é mais e outro é menos aqui no meio, ó. Um é mais, outro é menos no meio. Um é mais e outro é menos no meio. Aí, como é que eu resolvo quando é esse produto da soma ou da diferença de 2 termos? Eu faço assim, ó. O quadrado do primeiro, ó, primeiro e segundo termo. O quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Só olha aqui a primeira partezinha, tá bom? Então, o quadrado do primeiro. Lembram que qualquer número com expoente par, a resposta é positiva. Então, vai ficar p ao quadrado, que aqui é 1. E o 8 ao quadrado, 64, certo? Aí, como é que vai ficar a nossa resposta? Eu vou pôr aqui cabe. Não sei se vai caber aqui, mas cabe. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o primeiro, certo? A resposta do primeiro, ó. A resposta do primeiro menos a resposta do segundo. Só isso. Prof, pode ser fora do parênteses a resposta? Nesse caso aqui pode. Pode ser sem o parênteses, não tem problema nenhum. Pôr no parênteses ou sem o parênteses, tá? Então, vamos lá. Mais um. Ó, produto é porque aqui não tem nada no meio, vezes. Então, ó, o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro é x ao quadrado, porque aqui é 1, 1 vezes 2, 2. E 6 ao quadrado, 36.
Aí a nossa resposta com parênteses ou sem parênteses. Então, seria a primeira resposta, sempre menos a resposta do segundo. Ó, o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Então, seria 7 ao quadrado, 49. Y ao quadrado é y ao quadrado, porque aqui é 1. 1 vezes 2, 2. 6 ao quadrado, 36. E x ao quadrado seria 1 vezes 2, 2. Então, como é que fica a nossa resposta? Essa eu vou pôr aqui embaixo. Aqui embaixo. Então, vai ficar ó, a resposta da primeira conta. Sempre menos a resposta da segunda conta. Então, é assim que eu resolvo produtos notáveis. Então, como é que eu sei se eu vou fazer esse jeitinho ou esse jeitinho? Pelo modelo do enunciado. Ó, o modelo do enunciado. Olha a diferença desse que está em verde e desse outro em verde. Ó, olha a diferença dos enunciados. Então, quando tiver parênteses ao quadrado, o quadrado do primeiro, 2 vezes o segundo pelo primeiro e o quadrado do segundo. E quando eles tiverem os dois entre parênteses e multiplicando, o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, coloca as duas respostas e no meio sempre menos. Então, é assim que eu resolvo produtos notáveis dessas duas maneiras.